Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Cereja no Topo do Bolo e hoje trago aqui o Cássio. É muito engraçado até a forma como eu conheci o Cássio, o trabalho do Cássio, foi por eu ir expor num sítio que ele tinha acabado de expor nesse mesmo sítio. Eu vou falar um bocadinho aqui, porque eu faço um trabalho de casa, não é? Eu vou estudar e tudo mais, eu faço uma pequena introdução para quem não te conhece, conhecer um bocadinho mais. O Cássio é um artista visual, nascido no Brasil, certo? Certo. Trabalha técnicas analógicas e digitais, as analógicas com diversos médios e técnicas, explorando a poética da linguagem visual, criando uma poética em que predomina a relação onírica entre o ser humano, a fauna e a flora. Licenciado em Artes Visuais pelo Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Brasil, concluiu também o mestrado em Investigação e Criação e Artes e Ciências Performativas numa universidade em Espanha e depois de ter vivido na Polónia está atualmente em Portugal. Também li que tens um processo multidisciplinar e que trabalhas muito de imagens retiradas de livros de botânica, história natural, manuais variados, banda desenhada, internet, anúncios, jornais, revistas e fotografias de família. Encontrei dito, inclusive, por ti mesmo. Ao combiná-las, estas imagens começam a existir num novo contexto, um território imbuído de uma certa teatralidade, onde uma memória emocional e pessoal emerge como um fio condutor comum. Já trabalhaste várias vezes com a galeria Underdogs, com o Vils, certo? Sim. E és recentemente representado pela Galeria Internacional This Is Not a White Cube, que é aliás o espaço em que estamos agora. Antes de mais, e isto depois então vai mesmo tornar-se muito mais descontraído, porque isto foi uma introdução para quem não te conhece, não é? Quero que me digas quem é o Cássio. Acho difícil. Eu quero agradecer ao convite para estar aqui contigo, para participar. Gosto imenso do teu trabalho e aliás o que está aqui é do Cássio. Sim. Esse é o trabalho mais recente, né? Logo vamos falar dele, mas assim, quem é o Cássio? É difícil falar do meu trabalho, do meu processo, sem falar um pouco da minha vida pessoal, da minha experiência Exatamente, pessoal, né? porque é muito teu, é muito das tuas experiências. Sim, é muito isso. Eu não consigo separar a minha vivência pessoal do meu trabalho artístico. Claro. Né? Até porque meu trabalho artístico e a arte na minha vida que me deram estrutura para poder caminhar. Né? Bom, eu desenho desde que eu me lembro, né? Mas assim, eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de escrever também. Então, além de desenhar, eu sempre escrevia poesias, escrevia versos para os professores na sala de aula. Quando eu tinha 7 anos, 8 anos, estava aí a aprender a escrever e já escrevia coisinhas, jogava, fazia desenhinhos, dava aos professores. E eu via que isso me fazia feliz, não? Sim, Me sentia bem fazendo isso. Eu tive uma infância... que idade, mais ou menos? Eu tinha, assim, já 8, 9 anos. Exato. Na escola. Era o que a minha mente acalmava quando eu fazia essas coisas, né? Exato. Plásticas, né? E, assim, meu pai é militar. Meu pai foi cabo da aeronáutica no Brasil, quando eu nasci, né? Logo depois ele foi desligado das Forças Armadas e fomos viver com o meu avô. Eu, minha mãe e meu pai. Meu pai, ele é afrodescendente, né? E minha mãe é de uma família tradicional no interior de São Paulo, né? Meu avô, ele tinha terras e gado, então trabalhava com eles vendiam leite para uma cooperativa de leite. Cooperativa faz laticínios, queijos, essas coisas. Era uma família que tinha posses, né? Sim, sim. Então, quando meu pai depois se relacionou com a minha mãe, casou, tudo mais, você sempre sofreu essa discriminação da própria família, né? Da minha mãe e tal. Então, ele decidiu sair, desligou-se da aeronáutica e foi para o interior de São Paulo, no sítio do meu avô, que era o pai dele. Okay. Né? Que são todos pretos, né? É a família do meu pai. Sim. Pois aí fui viver, tinha 2 anos, vivemos com esse meu avô e a minha avó. Mas tu estavas com quem? Com o teu pai? Eu, meu pai e minha mãe. Tu e teu pai? Sim, minha mãe largou tudo na cidade dela, largou a família, foi com meu pai. E eles foram viver num sítio que se diz, um pedaço de terra com uma casinha de pau a pique. Não sei se sabe o que é pau a pique? Eu acho que sei, mas diz-me na mesma, que eu não tenho a certeza se aquilo que eu tenho em mente é. É assim, pau a pique é uma casa que é feita de bambu, bambu trançado, né? Sim, e joga-se o barro. Sim. E depois cobre-se com palha. Incrível. É isso. Pois e tu lembras dessa casa? Eu lembro dessa casa.
da nossa casa. Foi... Meu avô tocava, ele tocava acordeon, tinha um violão, assim, violão e tal. E aí meu avô e a minha avó, meu avô Manuel e minha avó Osória, pois minha avó Osória é minha madrinha, né? Pois todos os filhos estavam com eles aí. E meu avô plantava laranja, plantava feijão. Tudo se fazia naquele pedaço de terra. naquele pedaço de terra, né? Não tinha luz elétrica, era lamparina, a óleo assim, né? O colchão na cama era colchão que era recheado com palha. Pois, todas essas duas experiências acabam por ser muito marcantes e muito evidentes depois no... Sim. Sim. Então, essa coisa de trabalhar com tecido, que já vamos falar, tal, né? Muito tá aí também, o cheiro do tecido, o cheiro, né, do barro, daquela vivência, né? E foram momentos muito felizes, assim, muito livres, natureza, né? Morei 4 anos ali, 3, 4 anos. Sim. Depois meu pai saiu e mudou-se para outras cidades até que estabilizou no Rio de Janeiro. E foi aí que ficaste durante quanto tempo? Aí no Rio de Janeiro eu fiquei até os 10 anos, em Angra dos Reis. Meu pai começou a trabalhar na usina nuclear lá. E aí nasceu a minha irmã depois de um tempo que estávamos aí, minha irmã nasceu. Ok. Chegou a minha irmã. E pois aí meu pai era uma pessoa complicada, muito autoritário. Vivíamos na época da ditadura militar no Brasil. Nos anos 70, eu nasci em 72, então estamos vivendo todo aquele processo da ditadura militar no Brasil, no meio da ditadura, né? No final já, mas no meio. E pois meu pai era uma pessoa super autoritária, difícil de conviver, né? Muito rígido, e tive uma educação assim, bastante difícil. Ok. Então a arte era onde eu soltava e podia ser eu mesmo. Não precisava estar cumprindo regras, disciplinas. Não? E terá sido por causa disso, ou seja, desse teu contexto um bocado conservador, que tu não segues arte depois? Acho que sim. Pois, eu acho que tem tudo a ver. Sim. Eu, inclusive, no meu trabalho, quando eu coloco arquétipos masculinos, assim, da guerra, por exemplo, armas ou o tanque de guerra, eu acho que tem muito a ver com esse momento. Não só o momento que eu vivi histórico, que era a ditadura, mas também essa questão da repressão, da força que tem esse arquétipo masculino, né? Exatamente. No trabalho. Né? É isso, assim. Minha infância foi assim. Os momentos depois que eu ficava muito bem é quando eu saía nas férias para a casa da minha avó já, porque minha avó já tinha, pois as coisas já estavam mais calmas, para a casa da minha avó em Guaratinguetá, que é a mãe da minha mãe. Ok. Né? E ela, pois, eu tenho uma adoração por ela, assim, incrível, assim, porque ela foi todo o meu suporte. Depois, meus pais se separaram, quando eu tinha 10 anos, e minha mãe acabou voltando para Guaratinguetá. E depois nessa altura tu voltaste também com ela? Voltei eu, minha mãe e a minha irmã. Ok. São minhas dois irmãs. irmãos. Logo pro final da separação nasceu mais uma irmã. Ok. Então eu tenho 2 irmãs e... Então essa vivência familiar está muito relacionada com o meu trabalho. A infância é muito presente no meu trabalho. Não é? E depois, portanto, tens 10 anos quando isso acontece e depois quando é que voltas a sair desse contexto? Porque depois vais estudar novamente, não é? Sim. Olha, eu falo para você. Foi assim, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, já meus pais se separaram, eu fui viver com a minha avó. Minha mãe não tinha experiência nenhuma, então minha mãe ela teve que procurar trabalho do que podia. E eu tive que... A preocupação da minha família é sempre essa, assim, como vamos educar esse menino? Porque minha avó também era separada. Também tinha separado do meu avô. Uau, isso é incrível tendo em conta a idade, ou seja, a geração que eu estou a visualizar, é ótimo também haver essa coragem. Sim, as mulheres da minha família são muito fortes. Pois, estou a ver que sim. São mulheres muito fortes e muito decididas. E não aceitam... Menos do que elas merecem, na verdade. Sim, claro, é o que deve ser. É o que deve ser. Mas numa sociedade super machista, conservadora, é muito difícil. Então são muito valentes, né? E eu sempre as admirei, assim, não?
E eu era o único menino, eu tinha um primo só, mais velho que eu, e meu apelido era Nenê. Caramba. Menino, minha avó me adorava. Pois assim, mas sempre assim, eu sempre tinha que ir à igreja, assim, 2 vezes por semana. Minhas tias me pegavam pela mão, me levavam para a igreja. Aos fins de semana tinham algo que chamava oratório, que estávamos com os freis, monges, num colégio. Passávamos o fim de semana no colégio jogando bola e fazendo, assim, estudando catecismo. Sim. Né? E ainda era ditadura militar, então na escola foi tudo muito rígido, muito certinho e tal. Né? Então, assim, e tu tinhas boas notas, ou seja, conseguias adaptar-te? Sim, eu era muito bom em português. Okay. Eu gostava de ler, escrever, matemática não era bom. Okay. Não era bom, não gostava, né? Português era bom, assim, educação artística eu gostava muito, e tinha uma parte que é educação musical, eu adorava educação musical, era incrível, assim, gostava muito de cantar, tanto que por muito tempo eu pensei que eu fosse seguir a música. Ok. Né? E com 12 anos eu comecei a trabalhar já, vendendo coisas na rua, assim, salgadinhos mesmo. Tinha um vizinho também que fazia os bolinhos e ele colocava tudo na caixa de isopor, eu não sei como chama aqui, isopor? Isopor, acho que não é a mesma coisa que o que é que significa? Tem um nome aqui, é outro. Essas caixas para refrigeração. Sim. Aqui é uma espécie de para levar à praia. Sim. É uma espécie de arca congeladorazinha pequenina. Sim, isso. Pois eu punha do lado assim, punha assim do lado, colocava ali os bolinhos, os salgadinhos todos e saía para vender na rua. E tinha uma fábrica de arroz perto da casa da minha avó e eu ia lá e vendia. Aquele bolinho e tal. Vendia, mas é uma experiência ótima também teres esse background, porque dá-te outro mundo, outras experiências. Sim. Com que idade é que tu tens de sair e, por exemplo, ir estudar ou no ensino superior? Então, 2 tias minhas, irmãs da minha mãe, eram professoras. Então eu sempre tive muito contato com livros, né? E aí, por meio dos livros, eu pude entender que existe um mundo muito maior do que aquilo que eu vivia. Exatamente. E eu falei, eu quero conhecer esse mundo. Então, sempre desde pequeno, eu sempre quis sair e conhecer o mundo, né? Mudar a minha realidade. Então, pois, com 16 anos, eu já saí da minha casa e fui morar com meu pai em outra cidade, uma cidade maior. Meu pai, nessa altura, ele trabalhava na polícia. Era policial. E eu fui viver com ele. No final não deu certo. Não deu certo mesmo, assim, porque ele tinha a mesma cabeça que eu tinha antes. Sim. E depois, nessa época eu estudei química. Eu fiz colégio ensino médio, né? Eu estudei química. Exato. E fiquei ali 2 anos. Eu me lembro que uma das provas do professor, de um professor, acho que de física, eu estava cheio com tudo ali e, puxa, a prova era difícil e eu comecei a desenhar desenhei a prova toda. Tal. Fiz imensos desenhos e tal. E daí, quando eu teve uma prova, entreguei a prova e tal. Depois meu pai chegou em casa furioso, e jogou a prova, disse, o coordenador de ensino disse que você faz isso e tal. E correu mal. Correu muito mal, assim. Foi uma discussão feia e tal, e no outro dia eu decidi ir embora. Eu fui embora e voltei para casa da minha mãe. Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu já arrumei um trabalho, uma das minhas tias arrumou um trabalho para mim no escritório de contabilidade, e eu era office boy. Office boy que colocava bicicletinha, na minha época era bicicleta, e entregávamos documentos de um lugar para o outro e tal, e era assim. Eu trabalhei ali um tempo, depois fui para outro escritório e tal. Quando eu fiz 19 anos, eu decidi ir para uma outra cidade, com essa experiência que eu tinha de trabalhar no escritório e tal, e buscar uma empresa para trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa empresa de importação. Em que cidade? Em Campinas. Campinas fica a 2h30 de São Paulo, assim, mais ou menos. Comecei a trabalhar numa empresa de importação de café, e isso não tem nada a ver com o mundo da arte, assim. E tinhas que idade nessa altura? Eu tinha 19 anos, não para 20 anos. E comecei ali e tal, mas muito disciplinado, né, e cumpria todos os horários, fazia tudo direitinho, eu sempre fui muito dele. Exatamente. Assim, acho que essa formação, né, vem do teu pai. De base, assim, acaba por ser bom, você sabe usar bem, sim. acaba por ser bom. Então cumpria tudo direitinho e tal. Passado um tempo fui para outra empresa como assistente financeiro, e aí comecei a fazer, depois
me saí muito bem. Na época, estavam colocando o setor de informática na empresa, e era um armazém alfandegado. Uhum. Armazém alfandegado trabalha com mercadorias que vêm de fora dos supermercados internacionais, sem importação. Exatamente. E aí trabalhava nessa empresa e tinha uma banda. Tinha uma banda porque eu já tocava desde os 18 anos violão. Tal. E tinha uma banda de rock and roll, chamava-se Aero Blues Band. E os fins de semana a gente tocava nos bares, eu fazia os cartazes e saía colando na rua os cartazes e tal. E eu gostava imenso de fazer os cartazes e tal. E também gostava muito de estar ali na banda, tocando, cantando à frente. Me sentia muito bem, concretizado, né? Também. Sim, empoderado, momento. Sim. Solto, tranquilo. Exato. E eu gostava muito disso, assim. Então, com 25, 26 anos, eu decidi ir embora, porque queria seguir o mundo da arte, da música, e fui pro sul do Brasil. Conheci a mãe da minha primeira filha, e depois vivemos aí no sul, 6 meses. Ficamos juntos 6 meses e não deu certo. Mas deu para fazer uma criança. Sim, deu. A Ana. E aí eu prestei faculdade de música, não entrei, e logo depois prestei artes visuais. Mas tu depois ainda estudaste economia. Sim, antes, nessa época do armazém alfandegado, eu já estudava. Já estudavas economia. Sim, exatamente. estudava administração. Exatamente, ok. Estudava administração. Mas, portanto, é depois desse relacionamento que tu tens no Sul e tudo mais que vais e ingressas não em música, mas em artes visuais. Em artes visuais, sim. Porque eu vi que o mundo da música era muito rígido para mim. Exatamente. Muito quadrado. Tinha muitas regras. Sim. Na música, assim, universitária, não experimental. Sim. Então, aqui o mundo da arte me abria para música experimental, por exemplo. Exato. Isso era com John Cage e tudo mais, eu achava muito mais interessante. Eu entrei na faculdade de artes e... Tinhas que idade? Tinha 29. Pronto, que é para eu me ir situando nas datas e as pessoas também. Isso. Um pouquinho antes de entrar na faculdade de artes, eu estudei pintura. Numa escola de pintura. Sim. E pintura, quase como se fosse uma preparatória para aquilo que tu ias pintura fazer. acadêmica. Ok. E para me sustentar ali, eu vendia roupa na rua. Eu tinha uma amiga que tinha uma... É interessante falar disso, porque uma coisa que muitos artistas, nós temos vários tipos de espectadores, digamos Claro. assim. Nós temos pessoas que podem ser um colecionador que assiste a este podcast, nós temos jovens artistas que querem ingressar no mundo da arte e não sabem bem como, ou que estão a ter muitas dificuldades e pensam só isto acontece-me a mim, não é? Só me acontece a mim. Claro. Mas a verdade é que isto é um mundo feito de dificuldades e que todos nós temos os nossos pontos altos e pontos baixos e que tu passaste por muito até chegar ao patamar que estás agora e que desejas ainda mais, não é? Sim, claro. Sempre. Portanto, nessa altura que estavas na preparatória, digamos, a estudar pintura, tu vendias roupa. Vendia roupa, sim, tinha uma banca na praia. Assim, primeiro eu vendia roupa na rua. Exato. Entende? E assim, eu vendia, tinha uma bolsa e andava assim 20, 30, 40 quilômetros por dia, assim. E depois, de porta em porta, dizendo, olha, tem roupas de mulher. Tem roupas aqui, tem calças. Mas depois há um momento em que começas a vender obras, pinturas. Então, tem. Sim, eu comecei a vender roupas e tal. Porque uma amiga minha da escola tinha uma irmã que tinha uma confecção. Sim. Então eu pegava a roupa e saía vendendo. E me mantinha com isso. E tinhas a comissão disso, não é? Sim. Tinha a comissão disso. Pois daí chegou um tempo que saiu uma oportunidade de ter uma banca mesmo assim, fixa na praia. Uma praia muito conhecida em Florianópolis, Joaquina. E pois eu vou pôr roupa para vender lá, não? E coloquei as roupas, só que ventava, e voava roupa, e chovia, nossa, uma loucura.
E daí eu falei, não, isso aqui não dá pra vender aqui, é difícil e tal, vou ter que buscar alguma coisa que venda. As pessoas todas vendiam camisetas, era uma feirinha assim, tá, uma feira. Sabes que eu também já fiz uma feira de rua e realmente a parte da chuva. Assim, ó. E aí, pois, eu tinha que encontrar algo que fosse original, que não fosse a mesma coisa. Então eu falei, vou pintar aqui umas madeiras, assim, uns caixas, baús, pátina, fiz um curso de pátina, de pátinas. Comecei a pintar as madeiras, só que a madeira demorava muito para secar e às vezes grudava areia, uma confusão. E depois, daí eu falei assim, vou ter que buscar um material que fosse interessante para trabalhar. E eu encontrei a cerâmica. Então eu começava a comprar cerâmica e pintava cerâmicas e vendiam imenso. Ok. Estava super bem pintando as peças cerâmicas. Daí eu falei, vou pintar melhor, quero pintar melhor, então vou fazer um curso de pintura. Aí eu fiz esse curso de pintura, comecei a pintar telas, cópias a óleo, estilo clássico. Tal. E eu pintava e levava pra praia para vender. E assim as pessoas compravam muito, porque tinha muito turista estrangeiro e ia tal, e eu comecei a vender muito. E eu falei, nossa, que legal, não, pinto até que as pessoas gostam, tal. Então vou me aprofundar mais, vou estudar artes, tal. Eu não tinha assim muitas condições para fazer um colégio preparatório para a faculdade lá, tal, para vestibular, tal. Mas então eu comprava livros no sebo, tal, enciclopédias de arte para ler, para fazer a prova. Eu peguei, fiz, tal. E depois passei, entrei. Foi uma assim, dos momentos mais felizes da minha vida quando entrei, porque é uma faculdade, uma universidade que é estadual no Brasil, que são difíceis de entrar, né? No Brasil tem essa separação, assim, as particulares e privadas. Geralmente são as pessoas que vêm da escola pública, que conseguem acesso, e as estaduais e federais, geralmente são pessoas que vêm mais preparadas, porque estudaram em escolas particulares, são uma elite acede ao ensino gratuito de qualidade, enquanto outro grupo, né? E isso está se revertendo de uns anos para cá por causa da política de cotas. Né? Política de cotas que tem a cota social, a cota racial, né? E isso funciona muito bem. Muda a realidade do país. Cássio, conseguiste, é uma vitória quando conseguiste. Sim, quando eu entrei na faculdade, então foi algo assim, muito importante. Sim. E aí meu mundo mudou, assim, porque eu comecei a estudar arte contemporânea, participei de um grupo de pesquisa, entrei como bolsista de investigação, pesquisa em artes. E era esse o teu trabalho, além de estudar, não é? Sim, era meu trabalho. Bolsista de investigação. Isso, e fui deixando pouco a pouco a banca, essa parte de trabalho, comecei a me aprofundar no mundo da arte contemporânea, né? E comecei a produzir meus primeiros vídeos, performances. Por acaso, isso é outra pergunta que eu tenho, que é como é que tu ganhaste esse interesse pela arte mais performativa e de vídeo? Que acaba por ser performativa também, mas em vídeo, não é? Porque há a performance ao vivo e a performance sem... Foi muito pela admiração. Eu também gosto muito, apesar de não ter feito muita coisa. Eu pois comecei a estudar um artista que me chamou muita atenção, que era Joseph Beuys, então, alemão. E, assim, a biografia dos artistas sempre me interessou bastante. Então, assim, pois essa história... Acho que tem a ver com isso deste podcast também, é conhecer essas entranhas dos artistas. Então, é um pouco isso. Eu li sobre ele um pouco e pois era um artista que era ativista também, e a história dele é um pouco mística até, porque ele foi... acho que ele foi... ele trabalhava no rádio, na parte do rádio do avião, na Força Aérea Alemã, na Segunda Guerra, o Luftwaffe. Um avião que ele estava caiu na Crimeia. Diz a lenda que ele foi encontrado por nativos aí e foi envolvido com mel e feltro. E depois, quando ele saiu desse estado, ele houve um renascimento dele. Então ele volta para a Alemanha e tudo mais com essa história. E se torna artista. Vamos dizer assim, resumindo, né? Sim, resumindo. Claro. Resumindo. Porque ele teve um trabalho muito próximo do Rudolf Steiner, da antroposofia, essa ideia de unidade com a natureza e tudo mais. A materialidade, a força da matéria.
E ele começa a fazer trabalhos com mel, com feltro, com ouro. Tem umas performances dele que são incríveis, assim. Tem um trabalho dele que é como explicar uma obra de arte a uma lebre morta. Assim, que ele se cobre de mel e de folhas de ouro, assim, uma coisa assim. E começa a andar pela galeria segurando uma lebre morta. Assim, tem toda uma questão política, assim, impressionante. Eu achei isso brutal. Me tocou Onde é que mesmo. tu viste essa performance? Pois, nos livros, né? Pois. Nos livros. Dá mesmo vontade de ver aí vídeos. Sim, eu acho que deve ter vídeos. Deve ter vídeos, Pois, sim. deve ter. Acho que pesquisar no YouTube de repente tem. Sim. Não sei. É que eu já vi eu quando andei a pesquisar, a investigar-te, vi um vídeo no YouTube que tem uma cabeça de coelho. Ah, sim. Eu andei a ver o máximo que havia Claro. de ti e eu encontrei. Claro. Tem um vídeo, sim. Esse vídeo eu fiz na Polônia. Eu estava na Polônia no inverno polaco. Porque me interessa essa questão dessa... Quando você sai dessa superfície, que é dessa casca corpórea, vamos dizer assim, e acessa um outro espaço, né? Um espaço interior, vamos dizer assim. Então a máscara serve muito para isso, assim. A máscara ela te lança para um outro lugar. Camufla-te aquilo que tu és. Sim. Mas te joga para um outro lugar. Exatamente, para um outro universo. Para um que outro é um universo. universo muito do teu trabalho. Sim. A parte mais destas obras, não é? Quando eu Sim. digo isso, está totalmente relacionado. Sim. Esse trabalho do coelho... Que acaba por ser também uma lebre, não é? Sim. Eu fui exposto no Centro Cultural Monte Hermoso, no País Basco. Porque a faculdade que eu fiz de artes cênicas, performativas, foi no País Basco. Exatamente. Eu tive contato... Então... Exato, vamos dizer fazer um pulo para as pessoas podemos voltar na perceberem. faculdade, né? Voltar na faculdade. Exato. Então, eu comecei a estudar arte contemporânea, o Joseph Beuys foi uma pessoa que foi um artista que me influenciou bastante no começo, né? E estudávamos assim, arte relacional, que era uma arte que no seu contexto geral de maneira mais assim, pode-se dizer que é uma arte que prescinde um pouco do objeto artístico e a força da arte está no acontecimento, né? No acontecimento. Seria uma ideia de happening, mas não seria o happening porque tem não é algo que é aleatório. É um acontecimento planejado, vamos dizer assim. O artista planeja um acontecimento, como um almoço, como um encontro entre grupos, tal. E esse evento é um evento artístico. Então, por isso está muito nisso, assim, né? Mas sempre trabalhando com o vídeo também. Com vídeo, registrando minhas performances assim, críticas, assim, teve uma que não está documentada, não está no YouTube, mas que eu fiz. Eu só encontrei uma, acho que é só essa que tem, eu acho. Exato. Mas eu fiz outras, eu fiz várias, mas essa é até mais recente. As primeiras foram assim, tem uma que eu comi grama relva. Sim, eu sei. Eu grama sabia o que era. Relva, assim, é louco, assim, porque foi numa aula, a professora foi de história, nos fez uma crítica um pouco pesada, achei que foi um pouco demais. Sim. E um pouco em contestação à atitude da professora, eu coloquei uma mesa na porta da sala de aula e com um prato de relva. E uma escada, e eu comia, e um despertador. E eu escrevia com tinta preta nos papéis. Serei eu um carneiro? E pregava na porta da escola, na porta da sala, com um varalzinho assim, o varal é stand-up. Sim. E subia escadote de madeira, né? E pregava ali. Depois descia, sentava na mesa e escrevi no sereu, um bode, e com todos os animais assim mais dóceis, animais de... Né? E no final, era um questionamento também aos meus colegas que não se rebelaram com o professor, que aceitaram essa situação, exatamente, né? Tal, meio opressora, né? Tal. E depois no final tocava o despertador, eu ia e comia a relva, e comia de verdade a relva. E era assim repetidamente durante um período de tempo? Sim. Qual é o período? O período de tempo foi o tempo, porque nessa hora estava tendo uma prova da professora. No dia da prova foi. Então foi mais ou menos uma hora e meia, mais ou menos.
eram 2 aulas e foi durante Tu escrevias, subia a escada, comias. é isso. E comia e tal. E o final foi essa minha primeira performance, assim, nessa faculdade. Depois eu fiz outra que eu raspei a cabeça, coloquei e usava saias, coloquei uma saia, ia pra escola e com um cartaz, eu não me lembro de estar escrito um cartaz, não me lembro. Era uma questão de gênero. Já fizeste várias. Uma questão de gênero aí que eu tava... Gostava de ver isso um dia destes. Porque eu não tenho material. Na verdade, não tem. Esse material foi filmado, eu tinha as fitas, mas uma tia minha jogou no lixo. Mas sabes que eu passo um bocado por isso com os desenhos da minha infância. Eu desenhei sempre imenso, só que depois houve uma obra em casa e há muita coisa que eu perdi. Sim. Há muita coisa que eu não sei onde é que está. Eu perdi muita coisa, assim, muita coisa. Há aquelas pessoas que têm desenhos de quando tinham 3 anos e eu não tenho. E eu já desenhava nessas alturas. Eu não tenho nada. Assim. Na Pena. faculdade também não tem. Assim, deve ter umas outras. Antes de, por exemplo, aí fomos com esse grupo de pesquisa trabalhar numa comunidade de periferia, assim, de Florianópolis, uma comunidade de afrodescendentes. E nessa comunidade eu tive uma grande experiência. Porque o meu orientador, desde o primeiro ano da faculdade, que orientava esse grupo chamado Arte e Vida nos limites da representação. Então estava todo momento testando os limites da representação artística, né? O que é arte, o que não é arte, o que é performance, o que não é, como tal. Então, com esse grupo fomos fazer um trabalho numa comunidade de periferia, onde eu tive um contato forte assim, com as raízes mais ancestrais e com a comida, né? Porque era uma comunidade totalmente com raízes africanas, né? O antepassado direto dos meninos da comunidade. Sinto que este episódio vai acabar e eu vou querer que continues a contar cada detalhe aí dentro. Tá bem? Porque há tanta coisa que eu sinto que tens. Então, isto devia ser 3 episódios. Não, cara, é difícil. Não. Assim, Devia ser. É que tu tens muito sumo. Há pessoas que ainda assim a experiência é mais curta. Tu tens muito sumo aí dentro. Eu até me perco assim nas. Não, mas eu estou a adorar. Acho Acho que estás ótimo e até é difícil para as pessoas não entenderem se tu não fores fazer. São tantas coisas que é difícil eu até coordenar e. Não é, mas estou a adorar, só que dá vontade de ter mais uns episódios contigo. Não, pode chamar isso. Se as pessoas vão opinar o mesmo. Exato, vamos ver o que as pessoas dizem sobre isto também. Sim. Mas exato, estavas a dizer que isso ainda é naquele período que estás a estudar arte contemporânea. Isso, arte contemporânea, só que agora mais direcionado a uma comunidade, periferia. Então ali esse meu professor trabalhava com barro, com cerâmica, né? Fazia cerâmica. Então construímos um forno gigante. Forno de cerâmica super grande para queimar as peças e tal, de cerâmica. Então, fizemos um trabalho forte aqui nessa comunidade, onde eu tive a oportunidade de experimentar com esse grupo de pessoas a minha visão criativa. Não só do grupo de pesquisa, mas o que eu achava pessoalmente o que devia ser proposto. Exatamente. Então ali com esse grupo, tem um vídeo que eu até posso te mostrar que é interessante, que eu tenho até hoje, um vídeo interessante que fiz um projeto chamado Histórias em Saquinhos, um guinho, assim, a ideia de histórias em quadrinhos, que são as bandas desenhadas no Brasil, se diz histórias em quadrinhos, sim. que eu li muito durante a minha infância e a minha adolescência, onde havia 2 comunidades em Florianópolis, uma chamada Batuel Cunha, que é essa que eu trabalhei, que era no Rio Tavares, e outra no Rio Vermelho. E eram comunidades distantes, Florianópolis é uma ilha, então cada comunidade dessa vivia num ponto diferente da ilha. A comunidade do Rio Vermelho é uma comunidade de nativos ali, açorianos, e que tinham uma forte cultura da mandioca, da farinha de mandioca, bolo de mandioca. Então eles tinham ali os moinhos para moer a mandioca e tal, e que eram colocados nos saquinhos de papel, bem específicos e tal. E eu fui nessa comunidade, me integrei a essa comunidade, conheci o processo,
com um grupo de pesquisa nessa época, tal, e eu falei, aqui tem alguma coisa. Então eu peguei os saquinhos todos, tal, levei para essa outra comunidade de Rio Tavares, tal. Não, me engano, desculpa, não peguei saquinho. Eu vi que tinha os saquinhos ali, não peguei. Ok. Eu vi que ali tinha uma potência para ser trabalhada, que era plástica, não que era esses saquinhos de papel. Então eu voltei à comunidade do Rio Tavares, onde eu trabalhava com esses meninos e meninas, e nessa comunidade fizemos ali trabalhamos a desconstrução da poesia. Sim, sim. Trabalhamos poesia, Manuel de Barros, que é um poeta, Drummond, com esses meninos e meninas, trabalhamos... E tu tens um vídeo disso? Tenho algumas fotos e vídeos, então no meu Instagram tem uma foto. Ok, no Instagram ok. Desconstruímos a poesia e íamos reconstruindo com as palavras aqueles elementos de cada um da sua maneira, né? E a partir daí os meninos foram fazendo frases, escrevendo e fizemos um vídeo. Porque criamos um grupo ali chamado TV Pindoba. Pindoba é uma palmeira que existia no meio da comunidade. Uma palmeira ancestral já, muito antiga. E essa palmeira, pois deu nome a TV Pindoba porque o grupo de pesquisa tinha equipamento para filmagem, para registro, né, dos trabalhos dos estudantes acadêmicos que iam para a faculdade, né? E eu achei que a comunidade devia ter acesso a esse material, a esses equipamentos, e que eles deviam se filmar. A partir daí, eles passam a fazer os registros, eles passam a mostrar o que eles querem, e a visão, o olhar não é mais o olhar do acadêmico, que acaba sendo um olhar, colonizador, vamos dizer assim, e esse olhar é trocado pela visão daquele grupo, do grupo local. E eles passam a dizer aquilo que eles querem e mostrar aquilo que eles querem mostrar. Então a gente inverte o sentido da pesquisa aí, subverte a pesquisa e eles começam a se filmar, eles montam um grupo e dão o nome do grupo de TV Pindoba, que é homenagem à palmeira. Mas tu, durante essa investigação, tu continuavas a fazer o curso em si? Sim, o curso normal, o curso com todas as matérias, pintura, desenho, vídeo, mas já não ias vender para aqui e para ali, já não estavas tão focado nisso, estavas focado eu estava focado nesse processo de investigação. Exatamente. Terminando as histórias em saquinhos. Daí fizemos um vídeo com a TV Pindoba, onde eles falam os seus versos e tal. Esse vídeo foi levado para outra comunidade onde fazia as farinhas de mandioca, tal, que era no Rio Vermelho. Sim. E esses meninos que viviam nessa comunidade, a partir do vídeo dos outros meninos do outro lugar, começam a fazer desenhos nos saquinhos, que eram para colocar a farinha de mandioca. Ok. E daí o que acontece é que depois juntamos o vídeo, fazemos uma instalação no Museu de Arte de Santa Catarina, no Museu Cruz de Souza, o Palácio Cruz de Souza, no centro de Florianópolis, muito bonito. Fazemos ali uma exposição, onde tem uma instalação minha que é o vídeo dos meninos do Rio Tavares recitando as poesias e um stand-up com os saquinhos, com os desenhos de todos os outros. E as duas comunidades são convidadas a participar dessa exposição da abertura, mas onde eles se encontram. Exato. Então essa foi a proposta da instalação de arte. Muito Uau. mais voltada para uma arte Sim, funcional, claro. né? Da convivência entre as pessoas, do que um objeto. Aí está aquilo que estavas a mencionar, que não era bem um happening, mas que estava relacionado. Isso. Sim. E daí com esse Muito processo de interessante. trabalho e tal, eu pus o meu professor e orientador, José Luiz Kinsler, eu vou falar aqui o nome dele, porque é uma pessoa importante para mim. Claro. Ele havia feito doutorado no País Basco. Ele volta, quando ele tinha voltado pro Brasil, foi no mesmo ano que eu entrei, então a gente se encontrou aí, fizemos todo esse trabalho e depois de um tempo, professores do País Basco, da Universidade do País Basco, vão ao Brasil e me conhecem e me convidam a fazer um intercâmbio. Exatamente. Sim. E vais para lá. Sim, aí eu vou pra lá. Eu tô com, acho que 33 anos, mais ou menos. Ok. Já no final da faculdade, acho que no último semestre. E lá, por exemplo, ou seja, continuavas com uma bolsa, continuavas a trabalhar nesse registro? Sim. Ok. Sim.
continuava ligado à universidade. Exatamente. E depois estás lá quanto tempo no País Basco? Eu fiquei no intercâmbio, eu fiquei 6 meses e foi durante o intercâmbio que eu conheci a minha companheira. Que estás até hoje? Que estou até hoje. Que estudava artes também. Ok. Restauro. Uau. Na área de restauro. E qual é a nacionalidade dela? Ela é polaca. Por isso é que depois vais para a Polónia também. Tá? Há ligação. Depois eu volto ao Brasil e faço meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, onde eu apresento esse projeto, a tese, onde eu ponho tudo no papel, escrevo a tese, sobre esse processo de trabalho na comunidade com arte. Exatamente. E foi muito bem, aceito e tal. E depois daí eu volto pra Guaratinguetá, pra casa da minha mãe. Ainda antes da Polónia ainda. Sim, eu termino tudo e vou pra Guaratinguetá. Depois sou convidado a fazer um mural. Mas já estavas com a tua companheira. Sim, estávamos por internet. Exatamente. Sim. Mas era algo assim, muito ainda, vamos dizer assim, não vou dizer superficial, porque não era superficial, mas assim, era algo que não havia vamos dizer assim, era por internet. E na minha geração, não, pois, isso não era real. Eu sei que hoje é real, hoje tem gente que, né? Mas é incrível a minha filha Ana mesmo, ela namora conservar anos. isso, não é? Sim, anos, mas pela internet, né? E pra mim isso não era palpável. Pra mim, então conversávamos, falávamos, tudo mais, mas era um compromisso, né? Um compromisso tal. Exato. E aí eu volto pra Guará, mas aí ela decide ir a Guaratinguetá. E fica 2 meses comigo lá. Eu vi que a coisa era séria. Já não era, já era real. Já era real mesmo. E Agnieszka Markowska. Vamos entrar nesse tema. E aí ela diz, olha, pois vamos viver juntos e tal, não sei o que. Ela também é artista. E eu falei, puxa, que incrível, vamos, porque era uma pessoa incrível, tudo que eu esperava de uma pessoa. E depois, ela volta para a Polônia e me espera na Polônia. Passado algum tempo, eu preparo tudo, deixo tudo no Brasil. Quanto tempo? Esse tempo é quanto Depois tempo? de janeiro eu me formei, ela foi para lá. Fevereiro, março, meses. Foram meses. Foram meses, assim, setembro. E depois tiveste quanto tempo na Polónia? Depois eu tive primeiro, acho que 1 ano. Depois fui para a Espanha, fiquei mais 3 anos. Depois voltei para a Polônia, fiquei mais 4 anos. Ok. E depois vens para aqui? Depois vim para Portugal. Exatamente. E aí ficou para a Polônia e começou a trabalhar com restauro. E aí viajamos vários lugares, assim, que eu nunca imaginava, assim, coisas de livro, assim, e este sabe? corpo de trabalho começa onde? Pois aqui em Portugal. É aqui já em Portugal, portanto na Polónia estavas noutros universos ainda. Sim, estava. Pois eu não sentia a necessidade de um trabalho plástico meu. Exato, porque eu ainda de autor, porque eu ainda estava muito nessa ideia da ação, da performance. Exatamente. E eu estava muito contra a mercantilização do trabalho. Né? Então, quando eu estava no País Basco fazendo comecei o doutoramento em artes de ciências do espetáculo, artes performativas, performance e tal, porque eu tinha me matriculado para arte, investigação e criação em arte. Tanto que são dois mestrados que eu fiz lá. Exato. E como não teve Bolonha e não saía de artes, né, pura e dura e tal, eu fiz o performance em teatro. E aí me abriu um outro universo, porque eu comecei a estudar o teatro a partir do teatro pós-dramático, que é outra coisa, deixa a narração de lado e dá muito mais ênfase à questão plástica e visual do processo e do trabalho em si. E eu falei, olha, que incrível isso aqui. Havia os diretores que eu gostei muito do resultado final do trabalho, que é o Bob Wilson, o Robert Wilson é incrível, os trabalhos, eu achei fenomenal, e juntava música também, juntava muito transdisciplinar, vamos dizer assim, né? Então eu achei fantástico. O Bob Wilson não é aquele, porque às tantas por causa do meu part-time eu também trabalhei vários realizadores e tudo mais. Trabalha muito a luz-sombra. Sim, exatamente. muito. É que há ali uns efeitos espetaculares. Sim, incrível. E não é fácil fazer tudo. Aquilo daquela maneira. Não. Aquilo é brilhante. Sim, plasticamente, assim,
são muitas camadas, né? Pois. Vem isso do teatro, né? Muitas camadas que vão se colocando, luz, o som, os personagens, os atores e tal. E outro artista que eu achei incrível o trabalho foi o Tadeusz Kantor, que é polaco. Né? E o meu orientador do doutoramento em Bilbao, ele tinha feito a tese dele sobre o Tadeusz Kantor. Então eu começo a investigar o trabalho do Tadeusz Kantor, que também era um artista plástico, que foi para o teatro posteriormente. E vou a Cracóvia também, e tal, porque eu já tinha essa facilidade, porque já estava casado com a Agnes. Sim, sim. E eu vou na casa onde ele vivia, que é um museu. Sim, sim. E nessa casa eu vejo os escritos, vejo o material dele e tal, vejo os... nessa rua onde fica a casa dele tem um outro museu chamado a Cricoteca. Cricoteca porque ele criou um grupo de teatro chamado Teatro Cricô, e tem a Cricoteca onde tem um material das obras que ele criou. Então tem os textos, tem todo o material escrito por ele e tal, inclusive a cenografia das obras, fotografia, tudo. É uma experiência incrível. Foi incrível ter contato com as peças. Ele trabalhava muito com a ideia de marionete, a super marionete, que é o ator, que não é ator, ele trabalhava muito com pessoas comuns, onde ele, através de alguns exercícios, ele conseguia fazer com que aquela pessoa atuasse dentro do espaço que ele determinava, mas que não era uma atuação, assim, é quase uma vivência, uma experiência no palco, assim, performática quase, vamos dizer assim. E incrível os trabalhos, eu fiquei deslumbrado com aquilo e estudei ali 1 ano e meio fazendo a tese, terminei a tese do mestrado, depois entreguei falando sobre um artista que eu já investigava há muito tempo, que era o Thomas Hirschhorn. Thomas Hirschhorn é um artista, acho que é suíço que vive na França, que também cria espaços, instalações e tal. Logo depois eu comecei a trabalhar como professor de uma associação para imigrantes, que também trabalhava com pessoas do País Basco, acima de 50 anos, né, na altura. E eu tinha umas pessoas que trabalhavam dando aula de teatro, performance e cenografia e tal. E eu aplicava ali um pouco daquilo que eu estava estudando no doutoramento. Então eu escrevi 3 obras, chamadas La Cena, La Fábrica e La Espera. São 3 obras, onde eu trabalho a primeira numa linguagem mais texto, teatro mais convencional, e vou desconstruindo essa linguagem até a 3ª obra, onde é só ação no espaço, ação, luz e tal. Incrível. Criação, objetos, eu crio uma série de objetos performativos, onde essas pessoas trabalham ali. Uma das pessoas que trabalhavam comigo ali era uma senhora de 80 anos. Outra tinha 70, outra tinha 60, essas faixas etárias, assim, eram 20 pessoas no palco. Eu tenho esse material, Mas sabes que eu acho que o teu trabalho também tem muito desse lado teatral e ao mesmo tempo cenográfico, sabes? Sim. E depois disso, ou seja, depois dessas experiências, há um momento em que então decides voltar a Portugal. Sim, sim. Voltar não, vir. Sim, vou fazer a tese final do doutoramento, não mais do mestrado, eu faço mestrado em investigação e criação, que dá o primeiro passo para fazer a tese mesmo. Exato. E aí eu vou para a Polônia. Fico aí quase 4 anos na Polônia, porque minha filha nasce em Bilbao. E aí vamos para a Polônia. Ela tem 1 ano, mais ou menos 1 ano e meio. Não, já tinha 2 anos. E vou para a Polônia. E a minha companheira, ela é restauradora e não tinha muito trabalho na área dela em Bilbao, na Espanha. Então eu decidi ficar com ela para que ela pudesse amamentar minha filha e tal. E tínhamos uma reserva. Ficamos aí 2 anos ali sem fazer muita coisa, só como pais. Na Polônia. Na Polônia já, exatamente. Só como pais, amamentando, fomos com uma quinta. Sim, fomos com uma quinta e ficamos ali plantando, vivendo assim, afastados um pouco da sociedade, vamos dizer assim, com a avó dela.
E depois de 2 anos e meio, quase 3 anos, depois deixa de amamentar e volta a trabalhar com restauro. Exatamente. E a partir daí eu assumo a educação da minha filha, né, em casa. E eu, como era em casa e tomava muito meu tempo, eu deixo de escrever a tese. E aí começo a trabalhar coisas como colagem. E aí é um momento onde eu viro a chave. Eu paro de trabalhar mais com as pessoas e passo a trabalhar em um processo mais interior. Até por causa desse isolamento na Polônia e tal, né? Pois eu estudei um pouco polaco, aprendi algumas, pois falo alguma coisa básica no dia a dia, né? Mas realmente foi um momento de isolamento onde eu retorno, assim, onde eu me volto para minhas raízes, para mim mesmo, para o autoconhecimento. Exato. E aí eu começo a fazer umas colagens, depois de um tempo eu faço essa performance que falasse da Lebre, isso foi em 2013. Já te começas a aproximar para a data que voltas que vais para Portugal, que data? Isso, 2016. Ok, 2016, exato. 2016. E aí eu já começo, pois essa sementinha de sair dali, porque esse inverno foi um inverno muito duro, até da Lebre, era em abril, era Páscoa na época, por isso eu fiz a Lebre e tal. Depois eu com essa exposição em Bilbao, eu mandei para a exposição. E pois daí saímos desse lugar que era mais no interior e vamos morar na capital, em Varsóvia, porque a Aga começa a trabalhar num palácio, Milanów, e depois em Varsóvia já é uma cidade grande, não, tal, e começa a ter uma convivência já mais forte, social. Exato. E não me adapto, então nós decidimos sair daí, buscamos na Europa um lugar onde fosse interessante. E aí, depois, eu tinha amigos aqui em Portugal, e vamos para Portugal. Não tínhamos vindo aqui ainda, mas decidimos largar tudo e vir. E em 2016 chegas a Portugal, continuas neste teu universo, não é? Sim. E começas a colagem. Pouco tempo depois. Exato. A nível de temas, como é que tu definirias que é o teu trabalho? Que tem a ver, obviamente, como já falámos aqui, muito com... que é para depois chegar a outra parte que queres chegar. Sim, o trabalho ele é um processo de desconstrução. E também explicares um bocadinho o teu processo criativo aqui. Sim, de desconstrução e construção, assim, porque por muito tempo eu acho que, tirando a parte da performance, tirando a parte da performance e tal, e do teatro, sim, eu no trabalho plástico eu tinha uma certa dificuldade em me encontrar dentro do trabalho. Eu me encontrava muito mais na performance e muito mais no teatro. No trabalho plástico, quando eu comecei a fazer as colagens e tal, pois havia um distanciamento, assim, de um eu, vamos dizer assim, de mim. Eu não me via tanto refletido no trabalho. Na Polônia eu trabalhei com ilustração também, né? E trabalhei com uma editora, fiz umas ilustrações e tal. Isso foi me aproximando do trabalho plástico, mais plástico mesmo, mais pessoal. Quando eu cheguei aqui, fiz alguns trabalhos e comecei a fazer algumas coisas com algumas galerias aqui, com Underdogs e tal. Era onde eu ainda queria chegar. Queria que explorasse um bocadinho mais então o teu processo. Então, era isso, era colagem, não? Revistas, assim, eu pegava revistas, livros, nos sebos, vendas usados e tal. Eu gosto muito desse universo, até acho que é por causa da minha infância com livros e tal. Isso é muito... Eu gosto muito de cortar, colar. E gosto muito desta mistura da fauna, da flora, também com a infância por um lado, não é? A parte mais da inocência, talvez. Sim. Apesar de que depois, mais tarde, portanto, chegas em 2016, mas em 2019 tens uma exposição com a Underdogs. Sim. Ou ainda chegas a trabalhar antes com a Underdogs? Não, já chego a trabalhar desde 2016. Chego já... Mas não representado por ela, ou seja, vais trabalhando pontualmente com a Underdogs. Sim, nunca fui representado. Exato. Você começa a trabalhar com eles, colaborando e tal. E a questão da fauna, flora, porque é o meu universo. Eu me sinto bem desde pequeno quando eu estava com meu avô, né? Depois quando eu fui para Guará, as férias que eu passava na casa da minha avó. E eu vi, e depois quando eu fui para essa comunidade de periferia, lá já maior, na faculdade, onde era muita natureza e tal, eu sentia sempre
essa ligação com a natureza como uma ligação que me fortalece. Então eu sinto um pouco isso. Isso, então acho que isso é... Mas em 2019 expões para Underdogs e é mais sobre a violência física e simbólica existente em zonas de conflito no Brasil. Isso. Então o que acontece muito eu saí um pouco, o que aconteceu foi eu saí um pouco da ilustração e começar a arriscar mais a minha visão sobre o mundo, sobre as coisas. Em 2018, pois há questões políticas muito importantes no Brasil, das eleições da extrema-direita, né? Ao poder um presidente de extrema-direita e movimentos, grupos de extrema-direita, tal, né? E isso me incomodou bastante. Então eu fiz esse primeiro trabalho que tocava nessas questões. É muito interessante, porque ainda assim foge um pouco de outras realidades que tu tocas aqui mais nestes trabalhos, não é? Tem a ver e ao mesmo tempo é um bocadinho mais fora. Sim. Ali havia um objetivo muito concreto. Sim, tem um objetivo, nota-se que tem um objetivo muito concreto. Sim. Neste momento, estás a explorar outras coisas também muito interessantes e diferentes. Por exemplo, o tecido. Tu ainda não tinhas explorado antes, certo? Desta maneira. Eu tinha tocado já em algumas... Na performance eu cheguei a fazer uma roupa. Eu fiz um trabalho com chama Homem Pijama, que era um tecido de ursinhos, onde eu me vestia dos pés à cabeça, tampava tudo assim, numa galeria, num evento que teve. E tinha um cordão umbilical assim, de tecido, onde as pessoas pegavam e me guiavam, porque eu não via, estava tudo fechado, né? Esse pijama assim, e as pessoas me guiavam e me levavam pelo espaço. É uma performance que eu fiz, Homem Pijama, eu já tinha feito isso. Eu também fazia umas camisetas, umas coisas assim. Eu gostava do tecido, o tecido sempre foi importante para mim. Sim, estavas a dizer que também te levava para o teu universo da infância, o cheiro... Isso. Tudo isso estava relacionado. Essa questão do conforto, do aconchego, né? É um pouco isso, o tecido me traz... Eu tenho uma tia minha que costurava bastante, isso também são memórias importantes. Eu também tenho um pouco. Sim? Você tem outros trabalhos assim? Sim. Me remetia muito a isso. E também a questão, quando eu estudei Beuys e tudo mais, Joseph Beuys e tudo mais, a questão da matéria era muito importante. Pois a matéria com que você trabalha também fala sobre o seu trabalho. Exatamente. Não é? Claro. É diferente um pouco da ilustração, onde você... Onde por vezes também não tem tanto a ver o suporte, tem mais a ver o que é representado, claro. Propriamente. Há um afastamento da questão do suporte, né? E no contexto mais artístico, realmente a materialidade por si só já fala muito. Né? E queres falar um bocadinho desta peça? Bom, essa peça aqui eu me aventurei realmente a... E que também é a maior. Sim, é a maior peça que eu fiz até agora, porque eu não era muito de fazer peças grandes, né? Até por causa da ilustração. Sim, aquelas são minuciosas, também porque são muito minuciosas. Sim, isso, muito mais minucioso e menor. Exato. Né? Eu estava buscando dinamizar o meu processo, me soltar mais dentro do meu processo, soltar o desenho, soltar a mão, sim, também né? Buscando uma identidade mais própria. Né? Então foi quando eu comecei a trabalhar com carvão. Eu saí daqui do nanquim para o grafite e do grafite para o carvão. Quando eu trabalhei o carvão sobre o tecido, sobre o lençol, né, que é esse tecido mais fino, puxa, isso foi incrível, assim, porque me deu um clique. A textura é uma experiência sensorial que para mim é super importante. Sim. Quase quando eu desenho, eu entro quase que num transe. Então, assim, eu trabalho muito mais solto, muito menos controlado. E eu me sinto muito mais à vontade e estou muito mais dentro desse trabalho. Sim, porque é mais imediato, não é? Aquele contacto mais imediato com o suporte também, que quase que há, falando de uma forma espiritual, que nós também acabamos, o nosso trabalho acaba por também ter muito da nossa energia. Então tu pões a energia de uma forma muito mais imediata e solta do que, por exemplo, um trabalho como este, que é espetacular. Mas é muito mais controlado. É muito mais controlado. Aí tem muita coisa do ritual. Tal. E eu agora vejo muito daquilo que tu dizes que passaste na tua infância e toda a parte mais disciplinada e tudo mais, também consigo sentir mais no teu trabalho, sabes? Essa foi uma busca grande, assim. E aqui tu, de certa maneira, estás a romper mais isso, esses códigos. Ainda se vê uma organização, mas já se vê
uma soltura diferente. Sim. É muito difícil. Acho que essa busca por romper... Mas isso é que é interessante, não é? Nos Sim. desafiarmos também e quebrarmos nós próprios, pensarmos, ok, estou a fazer isto, mas porquê não tentar fazer diferente e não quebrar e não fazer maior? Sim. Eu acho muito interessante entrar aqui neste patchwork, que acaba por ser patchwork, e ao mesmo tempo falar sobre todas estas questões que aqui andam e que agora as percebo tão bem e que as pessoas também vão perceber tão bem essa tua realidade. Sim. Eu acho que é isso, sim. Eu me sinto muito mais à vontade atualmente no trabalho, em grande formato. Exatamente. Eu me lembro que quando era pequeno eu também desenhava muito com os tijolos no chão, do asfalto. Porque sabes que eu também venho do campo, estás a ver? Então eu tenho muito esse contacto que eu acho que é mais fácil quando tu és dessas origens. E a minha mãe tinha, e ainda tem, algumas galinhas e tem sempre os tijolos para empurrar os portõezinhos das galinhas e não sei o quê. E às vezes eu quebrava uns tijolinhos e punha-me a desenhar no cimento, no chão. Perfeito, é isso. E é espetacular. E o barro, e buscar barro, e também andar. Eu sou muito dessa realidade também. Uma realidade mais livre, mais solta, né? Eu acho isso. A minha busca, eu acho que é essa. Acho que eu busco aquele menino que... Sabes que eu costumo dizer, e sabes que eu trago ao podcast pessoas muito particulares nesse aspecto, e eu costumo dizer que eu tento conservar em mim uma inocência e uma pureza que eu sei de onde vem e que não quero perder e que não quero me deixar contaminar muito. Às vezes até preciso de me esconder um bocadinho para não me deixar contaminar sobre determinadas coisas. Claro, perfeito. Entretanto, tenho duas coisas. Uma que quero que respondas com alguma rapidez, que é agora esta que vou-te perguntar, que é a primeira vez que és representado aqui por esta galeria, que é This is not a White Cube. É tudo novidade neste aspecto de representação. Tens assim alguma expectativa? Não trabalho muito com expectativas, eu prefiro trabalhar dia a dia. Go with the flow, como se costuma dizer, e trabalhando e dedicando e... Sim. O que me faz bem no momento de trabalhar com uma galeria é saber que há pessoas incríveis por trás e que me respeitam, e que estão a olhar para o teu trabalho e a tomar atenção ao teu trabalho. E que respeitam o meu modo de pensar. Exato. Entende? Então acho que isso é estupendo. Não estou mais sozinho, vamos dizer assim. Sim, é muito bom sentir-nos acompanhados. Depois é assim, olha, há aqui uma coisa que eu acho interessante, que no meu último episódio do podcast eu pedi aos meus ex-convidados para me fazerem a mim perguntas. E o René fez uma que eu achei... O René Tavares, não é? Também aqui representado pela galeria, fez-me uma pergunta que eu achei particularmente interessante e que ele até dividiu em duas partes. E que eu queria que tu também respondesse assim brevemente a estas perguntas. Enquanto artista, onde é que queres ver as tuas obras e porquê é que as fazes? Eu quero ver minhas obras. Eu gostaria de ver minhas obras pois, em locais de maior acesso às pessoas de diferentes classes, ou seja, locais públicos. Eu acho que eu busco isso, que meu trabalho acesse mais as pessoas. E porque eu identifiquei que no trabalho pessoal você também pode criar espaços de reflexão. Exato. Não é só mercantilismo nem objeto para venda, entende? Acho, então, quanto mais espaços públicos eu puder para partilhar o teu trabalho com as pessoas. Compartilhar meu trabalho, perfeito. Quanto mais pessoas, principalmente as crianças, jovens, acho que é um pouco isso, assim, chegar nesses meninos e meninas, principalmente de origem mais humilde, para que eles possam ver que é possível chegar em algum lugar. Exatamente. É isso. E é por isso que as fazes, de certa maneira. É por isso que eu faço. Exatamente. É por isso acabaste por responder à pergunta. É por isso que eu faço. Adoro. É isso, porque a minha história sirva de exemplo. Exato. Aqueles meninos, porque eu me vejo esse menino. Que na minha época não existia referências de pessoas como eu, né, na sociedade. Mostrar cá essa possibilidade, não é? Claro. E a parte 2 é: somos tantos artistas no mundo, porque mais obras, mas que eu acho que estás a responder um bocadinho ainda assim. Mas porquê mais obras? Portanto, achei esta pergunta muito interessante. Eu acho que nunca é demais. É irónico um pouco, sim, acho que nunca é demais. Pois acho eu também respondi um pouco assim. Que é isso, sim. Na verdade, pois, que no final, pois,
que a arte não serve para muita coisa. Não tem Exato. muito... E por não servir para muita coisa, é que ela serve para muita Certo, coisa. é o alimento. As pessoas às vezes não percebem, mas é o nosso alimento. Mais uma coisa sobre o teu trabalho que eu queria tocar foi que, para além do trabalho que melhor conheço teu, em 2019 criaste um livro chamado, não sei se vou dizer bem, Sim, Ahmet e Chalaparta Encantada. isso. Escreveste e ilustraste, certo? Sim. E como é que surgiu a oportunidade? Gostaste da experiência? É que eu vi num site que é dos mais vendidos. Eu vi num site qualquer que é dos mais vendidos. Sim. Pois essa experiência foi interessante. Porque há muito, assim, por ter convivido no País Basco, eu criei uma relação muito próxima com o povo basco, com as lendas, tradições, oralidade, por identificar uma tradição oral muito forte neles e uma tradição oral muito forte na América Latina e na África. Né? Pois eu me senti muito grato até, pois minha filha nasceu lá, terminei meus estudos lá, né? Eu fiz grandes amigos, então quando eu voltei assim, e em Bilbao mesmo fizemos um projeto, eu escrevi o texto em Bilbao, uma ideia inicial que foi premiado até. Uau. Sim, ganhamos uma subvenção do governo para fazer junto com um grupo de mapping. Tal, e eles fizeram, quem ilustrou foi a Aga, na altura foi a Aga que ilustrou, e fizeram um evento de projeção com esse grupo e tal. Mas eu tinha essa história, esse roteiro, né? Quando eu voltei quando vim para Portugal, pois além de trabalhar com ilustrações, comecei com a colagem e tal, eu pensei, poxa, por que não eu ter um tempo aqui e tal, por que não as minhas próprias ilustrações para essa história. Exatamente. Pois minha filha nasceu lá e tal, e eu falei, eu vou fazer para ela um livro, tem que ter algum objeto dessa história, Claro. ficar aí como documento dessa passagem por lá. E acho que correu bem, pelo que eu vi. Sim, correu bem. Sim, E é uma experiência incrível porque nunca tinhas feito nada assim. Não, Portanto, é sempre bom não. também experimentarmos aí estar noutras coisas, Sim. não é? Eu vi ilustrando livros na Polônia de outras. Mas de nunca outras o teu, escritórios. não é? Nunca meu. Eu depois gostava de ver o livro, que eu vi algumas devia ter coisinhas, trazido. mas eu não queria dizer que tinha esta pergunta. Sim. Também. Foi uma Mas surpresa. depois, Foi uma surpresa porque é algo como um parênteses no meu trabalho. Exato. Sim, por isso é que eu também deixei para o fim, Claro. assim mais para o fim, porque eu percebi que era assim uma coisa... Eu quero escrever outro, quero fazer outro. Pois, porque até tens relação com a parte da escrita e literatura, portanto acho que faz todo sentido também. Mas já voltado para a comunidade afrodescendente, para Exato. crianças negras, né? Mas que voltando para essa, Exato. que é um trabalho que eu me identifico atualmente. Ok, gosto da resposta. Agora, deixa-me aqui pensar. Há duas coisas só que eu quero. Uma é projetos que possas falar que vêm aí agora, proximamente. Pois. E ouvi dizer que podemos falar daquele. Sim, tá bem. Pois, assim, agora tem uma revista, a revista Fome, uma revista aqui portuguesa, que é digital, e também pode se encontrar um objeto em algumas galerias, algumas lojas. Depois é uma revista que, de tempos em tempos, a edição seleciona alguns artistas para participar dessa edição. E depois eu fui convidado a participar dessa edição que vai sair em março agora, e vai ser um lançamento com uma exposição. Ok. Vamos estar mais alguns artistas. Para isso, esse vai ser em março agora. Eu estou agora também trabalhando, vou começar a trabalhar na outra obra, que seria um par desta, vamos dizer assim, que vai para exposição, provavelmente para a exposição que vai ser feita ali em maio, né? Exato, no Castilho. No edifício Castilho, isso? Sim, assim, é na Rua Castilho, não sei se chama exatamente edifício Castilho. Mas tu sabes mais do que eu disso? Sei porque já tinha ido a uma exposição há uns anos, fui lá também. Sim. Então. Fui não como artista lá dentro, mas fui como convidada. Sim. É isso, a princípio, para esse semestre, uma exposiçãozinha ali agora em março e essa outra em maio. Depois em maio, isso. Para esse primeiro semestre. O segundo semestre tem coisas, mas acho que ainda vou... Para já não vamos lá e vamos falando a pouco a pouco. Se concretizam mesmo. E há uma pergunta que eu pergunto sempre aos meus convidados, porque o podcast chama-se Cereja no Topo do Bolo. Qual é que seria a tua próxima cereja no topo do bolo? Puxa vida... Seja a longo ou curto prazo, pronto. Uma que tu aches
que seria uma cereja no topo do bolo na tua carreira, na tua vida? Pois, não sei, difícil pensar sobre. Acho que o reconhecimento de alguma instituição, né, Sim. pública seria até melhor, acho que assim, estou a pensar já a longo prazo, lógico, mas isso, um projeto que eu construa um projeto e que esse projeto tenha um reconhecimento público. Exatamente. Eu acho que seria importante, porque eu quero deixar um legado aqui, quero deixar algo que seja importante para as pessoas, né? Então, para que isso aconteça, é preciso que instituições públicas pois abracem esses projetos futuros, incentivem, né? E adquiram obras. Isso seria cereja. Super cereja. Super cereja. Não, e vai acontecer. Isto aqui, o cereja no topo do bolo acontece. Sim, então, sim. Portanto, vamos pensar que sim. E tens assim algum conselho para jovens artistas ou pessoas que tenham acabado agora de sair da faculdade e gostavam de entrar neste universo? Pois, eu acho que é importante praticar. Trabalhar. E ter experiências várias, se calhar. Sim, não é? sim, experiências múltiplas, mas é praticar, trabalhar. Acho que O trabalho e a dedicação. Sim, acho que a leitura é importante, o conhecimento da história da arte é super importante. Acho que tudo isso vai te dar Tem muita investigação também, não é? investigação, Só prática. vai dar um estofo para você ter um feedback sobre o seu trabalho, refletir e pensar sobre o seu trabalho. Exatamente. Mas eu acho que a prática é fundamental. Seja a prática de ateliê, seja a prática performática, a repetição, ela é fundamental para que você possa tirar as cascas que a sociedade vão te metendo, descascar essa cebola e encontrar um núcleo que vai ser um núcleo de força e motor criativo do teu trabalho, Exatamente. para te empurrar para frente. Acho que eu falaria isso para as Sim, faz todo pessoas. sentido, eu também concordo. Das minhas perguntas acho que foi um ótimo episódio de podcast e agradeço-te imenso. Não sei se tens alguma coisa a acrescentar. Falámos de tanta coisa. Sim, falamos de muita coisa, às vezes fica um pouco confuso, porque minha mente foi perfeito. Eu fui ouvinte e não é? Interagi contigo e para mim acho que está perfeito. Não, eu gosto imenso, gosto bastante. eu sempre, já estou 6 anos aqui, não? Gosto imenso. Sim, de contar histórias, acho que isso vem também das minhas raízes. O Cortázar falou uma coisa interessante sobre o conto na América Latina, a oralidade. Acho que meus trabalhos também são um pouco disso, pequenas histórias contidas nesse espaço. Acho que isso é importante, diferente da tradição europeia dos romances, né, daquelas coisas assim, o conto, o bate-papo, a conversa, a oralidade é importante. E foi um prazer participar aqui contigo. Obrigada, Cássio. Espero que vocês têm de investigar mais do Cássio além disto, porque acho que realmente o Cássio tem pano para mangas no que tem a ver com o teu trabalho, com a tua sabedoria, com o que tu estudaste, e por isso, obrigada por teres aceito este desafio. Espero que gostem e até ao próximo episódio.